A nossa entrevistada de hoje é a portuguesa nascida em Coimbra, Teolinda Gerson. Recebeu inúmeros prêmios literários e teve seus livros traduzidos para as principais línguas. Mas só agora, 25 anos depois de sua estreia na literatura, é que um livro seu, A Árvore das Palavras, é editado no Brasil. Eu sou Bia Corrêa do Lago e esse é o Umas Palavras. Teolinda, você está lançando aqui no Brasil A Árvore das Palavras, que é um livro seu de 97 e é o primeiro livro seu a ser lançado no Brasil. Certo. E eu te pergunto, por que 25 anos depois que você estreou em literatura é que chega um livro seu aqui? Quer dizer, chega oficialmente porque por xerox já chegou um monte, tem um monte de gente estudando a sua obra nas universidades brasileiras, mas para o público comum, essa é a primeira vez que as pessoas vão ter oportunidade de poder comprar e ler o seu livro no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. É verdade. Eu sempre senti que havia adesão do Brasil e interesse pelos meus livros. De facto, há muitos livros que têm sido estudados nas universidades. Há uma grande parte da bibliografia que é ou escrita por críticos brasileiros ou publicada no Brasil e escrita por pessoas fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos ou isso. Mas a mim sempre me deu muita alegria verificar que, mesmo os livros chegando com tanta dificuldade, a um preço exorbitante e demorando tanto tempo e sendo preciso encomendar e tudo isso, apesar de tudo, iam chegando. Quando a Árvore das Palavras saiu em Lisboa em 97, saiu um artigo no Estado de São Paulo de José Paulo Paes, que infelizmente já não está entre nós, e o professor Fábio Lucas também escreveu sobre os teclados, que saíram em 99, e os livros, portanto, não estavam editados no Brasil. O primeiro a ser, como você disse, é agora A Árvore das Palavras. E como é que foi a escolha desse título para ser o primeiro livro seu? Quem escolheu esse livro? A Árvore das Palavras? Para ser o primeiro aqui no Brasil? Bom, o editor interessou-se por ele e também me perguntou o que é que eu achava, e eu penso que é um bom livro de estreia, porque eu acho que há umas certas afinidades entre Brasil e África. Eu vivi nos dois lugares. Mas, quer dizer, para quem não sabe, o livro se passa em Moçambique. Passa-se em Moçambique, exatamente. Nos anos 60, que foi quando eu estive lá, durante algum tempo, portanto já tinha arrebentado a guerra colonial, que começou em Angola em 60 e em Moçambique em 64, e portanto é um livro sobre uma sociedade colonial que está a desaparecer e que está em grande crise e que está em guerra e que está em grande tensão, não é? Portanto, há grandes conflitos sociais, mas a cidade e a vida lá era, por outro lado, fascinante, apesar de todas essas dificuldades e esses problemas, porque era uma grande mistura. Havia uma grande influência, por exemplo, dos árabes que estavam lá muito antes dos portugueses lá chegarem. Já lá estavam os árabes, ainda hoje lá estão. Havia muitos indianos que viviam lá, havia séculos, e que eram sobretudo orivos e que viviam em determinada zona. Havia uma grande mistura de religiões, havia a religião hinduísta, a religião muçulmana, havia a mesquita, havia a religião cristã, católica, enfim. Havia imigrantes de vários países europeus, havia uma grande influência também do Oriente. Não havia muitos chineses, nem muitas lojas chinesas, mas havia uma profusão de louças orientais que chegavam lá. Portanto, havia uma mistura enorme e a cidade geograficamente estava situada também numa confluência de muitas influências, não é? Portanto, isso dava-lhe um caráter especial e um encanto especial, que a mim me interessou muito. Você morou lá nos anos 60. Exato, Fazendo o quê? Foi pouco tempo. Eu estive apenas 6 meses, estive por 2 vezes 3 meses a passar férias. Férias longas de verão, que na altura havia 3 meses de férias no verão. E estive lá com amigos.
simplesmente. Mas quando a gente tem 20 anos e as sociedades são acolhedoras, e tanto a África como o Brasil, Portugal também, de certo modo, e o sul da Europa, mas isso é mais nítido em África e no Brasil. São sociedades muito abertas, muito acolhedoras, que nos integram. Nós vamos como estrangeiros, mas não ficamos de fora. Portanto, as pessoas integram-nos e começamos a ver as coisas a partir de dentro. E eu acho que é um romance eurocêntrico, que não é um romance eurocêntrico, é um romance escrito por uma pessoa que é portuguesa, branca, europeia, mas que ao mesmo tempo se transfere para a África e é contaminada, no bom sentido, pela cultura africana e vê as coisas a partir da África, não é? Portanto, não como a África sendo um desvio da minha cultura e eu vendo aquilo com estranheza, mas eu vendo a partir dali e tentando integrar-me e perceber aquela cultura que eu acho que é muito rica. A cultura africana ancestral é muito rica e temos muito a aprender com ela. Há um lado espiritual, não é? Um lado poético. Há, por exemplo, o título tem a ver com a árvore dos antepassados, que é um símbolo muito forte em Moçambique. A árvore que nas aldeias do interior se imagina que é habitada pelos espíritos dos antepassados e em volta da qual se fazem festas e celebrações. Mas a árvore dos antepassados chama-se árvore das palavras? Não. Isso já é você isso que fui eu que criei porque me deu jeito. A árvore das palavras no romance é uma árvore com a qual a criança conversa na infância, não é? Agora o título da árvore das palavras veio... também tem outras motivações. É que há o hábito na África e também em Moçambique de as populações do interior conversarem sobre os assuntos da comunidade debaixo de uma árvore. E em Moçambique essa árvore não tem um nome especial. Mas na África francófona ela chama-se l'Arbre des Palavres. E palavra vem do português palavras. Portanto, é a árvore das conversações. Portanto, o título tem ressonâncias africanas a vários níveis, portanto, não é um título inocente. Nada, aliás, no livro é inocente. Eu fico pensando, uma doutora catedrática em literatura, como você ficou 30 anos dando aula de literatura, até que ponto, né? Como é que é essa relação entre a escritora Teolinda e a catedrática Teolinda, né? Como é que convivem? Eu acho que não convivem. Não convivem? Acho que não. E assim, eu quando escrevo faço tábua rasa daquilo que sei de teoria literária, porque acho que isso só pode atrapalhar. Então, escrevo como se não soubesse e parte para as coisas com uma certa ingenuidade, digamos. Depois, a posteriori, eu posso refletir sobre e ver o que é que eu fiz aqui, como é que eu coloquei o narrador, como é que construí a personagem, mas eu vou muito mais pela intuição. Mas isso, por exemplo, você escreve o livro, né? Mas depois que você fez o primeiro esboço, digamos assim, você já começa a vir a catedrática a pôr o dedo ou não? Não. Eu acho só que depois de pronto, você é expulsa de vez do processo. De vez do processo. Exato. Deixa esse trabalho aos outros. E os outros depois que venham analisar e estudar o livro. Eu não estudo. E o que a estudiosa acha da Teolinda escritora? Depois que você vê, o que você acha? Quer dizer, eu faço normalmente há dois momentos, não é? O primeiro momento é muito lúdico, muito divertido, eu lanço para o computador as ideias que vêm à cabeça sem nenhum controle e sem nenhum espírito crítico, deixo fluir. Depois o segundo momento é de muito trabalho, não é? É de ver como é que as coisas encaixam e como é que se está certo ou não, se as coisas são coerentes, e aí muitas vezes tenho pena de deixar de fora coisas que não encaixam. Que aparentemente me parecia que sim, mas depois não encaixam e tenho que as deixar de fora. Aí há uma grande parte do trabalho. E a parte de jogar no lixo, né? Exato. E eu reescrevo muito e penso que sou bastante exigente comigo própria, mas aí é uma parte muito mais racional e muito menos divertida, digamos. Agora, Teolinda, 30 anos você ficou cozinhando, mais de 30 anos você cozinhou Moçambique na sua cabeça,
para poder pôr isso para fora? Por que tantos anos depois dessa experiência é que você escreveu, né? Passaram muitos anos, é assim, eu comecei a publicar regularmente a partir de 81, mas o meu primeiro livro saiu em 54, eu tinha 14 anos, era um livro de contos. E logo depois eu percebi que ainda não tinha uma voz própria e que era um livro muito prematuro, muito imaturo e que tinha muito que trabalhar. Quando tinha para aí 18, também já percebi que o que eu escrevia era sempre de algum modo subversivo e estávamos sob uma ditadura e não tinha hipótese de publicar sem sofrer grandes sanções. Depois fui escrevendo sempre para a gaveta, e lendo muito e fazendo, enfim, todo um trabalho. Depois veio a Revolução em 74 e a partir daí foi a grande libertação e a partir daí a literatura portuguesa entrou numa nova fase de muita criatividade e a partir daí não parei. Agora, ainda Você não parou porque você tinha uma gaveta cheia? Tinha uma gaveta cheia de projetos, e tinha que respeitar a ordem que entrou na gaveta? Não. Porque aí a gente entenderia porque que Moçambique ficou para trás. Tanto. Entrou depois na gaveta. Mas houve várias razões. Bom, o Silêncio é uma história de amor e, enfim, na juventude, ou na juventude relativa, não é? Apetece-nos escrever histórias de amor. Depois o segundo livro foi sobre a Revolução e sobre Portugal durante a fase da ditadura, porque eu tinha de falar disso. Porque Salazar é até um personagem, acho que, do livro. Né? Mas que aparece sempre com as iniciais O.S. de Oliveira Salazar, para não ser demasiado restritivo. Não é? Ele é Salazar, mas também é qualquer ditador, não é? Portanto, também o romance passa para o nível do simbólico e pode ser lido por pessoas de outras culturas e de outros países e que também se podem identificar com aquela situação. Portanto, eu tinha de falar disso. Foi uma coisa muito forte, uma experiência que vivemos de uma maneira muito forte. Depois houve outros livros, houve outra história de amor também, que é o Cavalo de Sol, houve os tais guarda-chuvas cintilantes. Quer dizer, os guarda-chuvas cintilantes, os tais, para quem não sabe, foi um livro que você escreveu a partir da sua experiência de morar 2 anos em São Paulo. São Paulo, exato. Então vamos parar nos guarda-chuvas, depois a gente volta para a África, já que você tocou nos guarda-chuvas. Tá bom. Então como é que foi essa experiência de escrever um livro a partir da sua experiência de São Paulo? Em São Paulo você escreveu esse livro lá. Sim, como é que foi em parte isso? O livro foi escrito em São Paulo. Bom, era um contacto também com uma outra realidade nova para mim e com uma literatura e uma cultura que eu acho imensamente criativa. O Brasil tem uma imaginação prodigiosa, basta pensar nos modernistas brasileiros, mas também a nível da música e da pintura, é um país cheio de criatividade. E, ao mesmo tempo, muito irreverente. Não é? É um país muito solto, que faz muitas coisas como quer e como entende, com uma personalidade muito forte. E um país de rupturas. E por isso eu achei que todo o ambiente me levava muito para aí, para me libertar e fazer um livro até contra uma certa tradição diarística e memorialística que existe muito em Portugal, mas que não me interessa seguir. Portanto, o livro, de certo modo, é um antidiário. E é um livro em que o eu e o tempo, que são os 2 pilares do diário tradicional, estão desconstruídos. Não é? Portanto, nunca se diz mês nem que ano é, diz-se domingo 3, segunda 25, e nunca sabe o mês nem o ano, e portanto o tempo não é o tempo do calendário, e não há uma personagem por detrás, não há um eu por detrás, há muitas preocupações, muitos temas que me interessam a mim, mas também a outras pessoas, e o livro tem histórias, tem reflexões, fala muito sobre a escrita, o processo de criação, sobre problemas sociais, como a fome, as desigualdades sociais, a Guerra Fria, também era uma época da Guerra Fria, enfim, há toda uma série de problemas que aparecem no livro. E aparecem diálogos com duplos, com alter egos, que são os próprios guarda-chuvas, que são a sombrinha, não é? Que nós dizemos, e vocês no Brasil também, a sombrinha, que é o duplo. Aparece um cão que dialoga muito com a narradora e que também é um alter ego, um cão filósofo que fuma. E, portanto, é um livro assim muito desconstruído, muito fragmentário, muito experimental, que me deu muito gozo escrever. E que realmente tem a ver, há citações explícitas ao Brasil e a São Paulo, mas é sobretudo a nível formal que eu acho que tem influência. Agora, para acabar de responder à sua pergunta sobre Moçambique, portanto,
eu tinha que voltar a Moçambique para escrever o livro, porque queria ver os lugares do livro, fotografar os lugares do livro, ver as distâncias, se eu punha as personagens a andar a pé, se realmente a memória não me atraiçoava, se aquela era uma distância que se fazia a pé, eu quis voltar. E reconstituir uma cidade que já não existe, não é? Porque eu falo de uma cidade colonial. Maputo é uma cidade completamente diferente, mas procurar em Maputo a cidade que eu conhecia. Exatamente, exatamente. E também não era fácil porque houve muitos anos de guerra, não é? Em que Moçambique estava em guerra, em que não era fácil voltar lá. E, portanto, e depois também circunstâncias da minha vida pessoal, tinha filhas pequenas, enfim, até que acabei por voltar, de facto, em 95, quando já estava a escrever o romance. Mas qual a necessidade de conferir para você, de conferir no local a cidade em termos físicos e concretos? Não era suficiente a lembrança, a memória? É interessante isso. Como é que é para você? Para mim, não. Eu acho que voltar ao local aviva as memórias e traz a cidade. A cidade é quase uma personagem no livro. É? E eu penso que também... Tem a parte do caniço, né, que você fala muito. O caniço era a parte... onde moram os negros, pobres. Exato. Portanto, as duas cidades, porque havia aquelas duas cidades em confronto e havia obviamente grandes conflitos, havia racismo e conflitos entre negros e brancos, por isso estava em guerra. E havia também tensão entre brancos e brancos. Era uma sociedade muito estratificada, com classes sociais muito, muito separadas, muito mais do que em Portugal ou na Europa, e isso também achei surpreendente, não estava à espera de encontrar isso. E também tensão entre africanos, entre negros e negros. Portanto, entre eles também. Entre eles também. As tensões, as relações a tensão não são generalizada, fáceis. Então. Generalizada, exato. Embora ao nível da vivência cotidiana também houvesse o mundo dos afetos, também se convivia bem, também havia todas aquelas raças e religiões e pessoas de culturas muito diferentes, mas que conviviam, e havia também o mundo dos afetos, que também está no livro. Não é? Portanto, também houve trocas emocionais que não são contabilizáveis, mas que estão lá. E isso faz parte da nossa história e da nossa experiência. E penso que isso foi vivido de uma maneira muito forte por quem passou por lá. A África marca muito. Não é? E eu agora, quando penso que Portugal também está cheio de africanos, de outros países, de outras línguas, mas sobretudo das antigas colónias, e eles vão chegar à escrita. Eles, na primeira geração, em geral, não estão preocupados com a sobrevivência, mas depois chegam à escrita, na segunda e na terceira geração, e também vão escrever sobre a sua experiência, sobre as dificuldades de integração, sobre os problemas que encontraram, sobre que Portugal viram, como é, que país é aquele, como o recebeu, como se integraram ou não. Esses olhares trocados sobre nós são a nossa história comum. E isso, portanto, porque nós temos uma história comum há muitos séculos. E isso interessa-me, quer dizer, com todas as dificuldades e problemas e feridas que isso deixou, obviamente, porque era melhor nunca ter havido colonialismo, mas ele existiu e não podemos fingir que não, nem passar uma esponja e dizer isto não aconteceu, não é? Mas também acho que não podemos passar a vida toda com o complexo do colonizador e do colonizado. Temos que dialogar e que falar, cada um por si, e ver as coisas cada um do seu ponto de vista e dialogar. E eu acho que o livro tenta isso, tenta ser um diálogo também com a África e dizer, pois, é verdade, nós passámos por aqui, houve muitas pessoas que foram para a África para sobreviver. Portugal ainda hoje tem 1 milhão de pessoas abaixo do nível da pobreza. Portanto, houve muitas pessoas que foram para a África, não para colonizar e explorar, mas para sobreviver, para encontrar melhores condições de trabalho. Os últimos livros são de contos. São. Que novidade é essa? Como é que foi essa coisa de começar a fazer contos? Também não foi programado, sabe? Eu nunca programo nada, as coisas vão acontecendo. Há todo um trabalho inconsciente
de que eu nem dou conta e depois a certa altura as coisas aparecem, não é? Eu sempre me senti bem no romance porque ele me dá tempo e espaço para desenvolver as personagens, os conflitos, os ambientes, os lugares, tudo isso. E há a passagem de um ponto A a um ponto B, não é? O romance não é as personagens, as situações não são as mesmas no princípio e no fim. Portanto, o romance dá muitas possibilidades. E eu achei que nunca iria escrever outra coisa senão romances. E achava o conto um género muito difícil. Obviamente comecei por aí, não é como toda a gente, mas isso aos 14 anos não conta, não é? Mas achava o conto centrado, em vez de serem personagens, muito mais em situações e que não dá espaço para desenvolver as personagens, nem para desenvolver conflitos, porque ele é muito curto e não pode haver... não se pode espraiar, portanto é muito concentrado e também não pode ter deslizes, o conto tem que ser tremendamente rigoroso. Eu achei que não era capaz, que o conto não era um género onde eu me sentisse à vontade. Mas aconteceu que depois da Árvore das Palavras escrevi 2 novelas, portanto 2 textos muito mais curtos que o romance, que foram Os Teclados e Os Anjos. E a seguir comecei a escrever contos, assim, saíram de repente uma série de contos que ficaram num livro, que se chamou As Histórias de Ver e Andar. Tem outra vez algo a ver com viagem, com errância. Eu escolhi o título porque Histórias de Ver e Andar era o nome que os árabes davam aos livros de viagem nos séculos XVI e XVII. E a minha ideia é que hoje, que já não temos mundos a descobrir, não é preciso viajar para longe, para encontrar o insólito ou o desconhecido, basta olhar à nossa volta, dentro da nossa própria casa ou na porta ao lado, há coisas a descobrir abaixo da superfície do cotidiano, o desconhecido mora lá, depende da maneira de ver e de andar. Portanto, andando pelas ruas de Lisboa, encontramos o cotidiano e se pensarmos sobre ele, vemos muitas coisas que para nós também eram desconhecidas. Foi daí a gênese, digamos, dos contos. Você começou a se interessar pela literatura muito novinha, né? Sim. Você tinha um ambiente em casa propício às letras, tinha livros, como é que era esse ambiente? Tinha, porque eu, nesse aspecto, fui muito privilegiada, havia uma boa biblioteca lá em casa, o meu pai era médico, mas também escrevia poemas e contos, nunca quis publicar nada, mas escrevia. E havia uma biblioteca, sobretudo de autores franceses. Foi por isso que eu depois me interessei pelos ingleses e alemães, porque franceses eu achei que iria sempre ler. Aliás, na altura, a segunda língua que aprendíamos era o francês. Tínhamos muitos anos de francês no secundário e eu, aliás, até aprendi em casa antes de ir para o secundário. De modo que também aprendi muito com autores brasileiros, porque o meu pai também tinha Machado de Assis, Drummond de Andrade, Clarice, havia muitos livros lá em casa e eu sempre tive a noção de que aprendia imenso também com autores de língua portuguesa que não escreviam em Portugal. O meu pai disse-me no início, bom, no Brasil diz-se assim, se não perceberes já alguma palavra continuas, vais ver que percebes a história. Não é? E, portanto, eu sempre tive, desde muito cedo, a noção de que a literatura em língua portuguesa era muito vasta, não se esgotava em Portugal, tínhamos muito a aprender também com os outros e sempre me deu um enorme prazer, por exemplo, ler Guimarães Rosa e ver como a língua que era também a minha se transfigurava e se transformava noutra coisa, num outro continente e com outros escritores que a moldavam a seu modo, de outra maneira, e sempre achei isso magnífico. Eu acho muito mais criativo termos versões da língua portuguesa, que não há um padrão. O padrão português é interno, é de Portugal. Depois cada um tem o seu. Portanto, a maneira como os brasileiros usam a língua é a deles, os africanos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, etc. Cada um tem o seu padrão e tem a sua maneira de usar a língua. E eu acho isso muito mais criativo e muito mais interessante do que aquilo que se passa, por exemplo, em relação à língua inglesa, em que temos autores... Fica fechado. Fica fechado, não é? Autores como o Salman Rushdie, acho que eles dizem Rushdie, não é? E o Naipaul e outros que têm universos ficcionais muito interessantes, muito diferentes do britânico, mas o uso da língua é igual ao dos ingleses de Oxford e Cambridge, não é? Portanto, a nível linguístico, eles não inovaram, eles seguiram
seguiram repetitivamente e fielmente ou servilmente, se quisermos, um determinado padrão imposto, não é? Portanto, não revolucionaram a ligação com a língua, talvez porque a sentissem muito menos como sua. E, portanto, eu acho que o que acontece em relação à literatura em português é um fenómeno fascinante, até porque também não foi programado, aconteceu assim, e é muito interessante que tenha acontecido. Você, no Árvore das Palavras, usa muitas palavras africanas, né? É. E que a gente também vai entendendo à medida que vai lendo, né? É. Muxibombo, que é o ônibus. Machibombo, Machibombo, eu percebi que era o ônibus. Exatamente. E a piriri é uma forma da comida. E aparece o xiluva, que é a flor. Algumas palavras são de língua ronga, que é a língua que ainda hoje se fala, a língua nativa, na zona de Lourenço Marques, de Maputo hoje, não é? Portanto, algumas palavras, possivelmente eu até talvez devia-se ter posto num glossário, porque algumas palavras são de língua ronga. Mas eu acho que também não faz muita falta, as pessoas entendem, não é? A impressão que dá é que você quer mostrar ao leitor a maneira como, naturalmente, essas palavras se incorporaram ao português. Exatamente. Né? As pessoas diziam, dizia-se, por exemplo, matabichar, que era tomar o café da manhã, que em Portugal se diz o pequeno almoço, não é? Mas nós usávamos essas expressões. Por exemplo, Kizumba, a hiena, enfim, há muitas palavras que entravam e que nós ouvíamos e conhecíamos e usávamos. E agora você trouxe para a gente aqui no Brasil. Então você vê o português como circula. E fica circulando. Fica circulando, exato. Teolinda, eu queria te agradecer a entrevista. Foi ótimo conversar com você. Eu é que agradeço, gostei muito. Eu também, obrigada. Falar com você, obrigada também.